Ai, o cafezinho já tá frio. Vamos deixar pra lá. Mamães, estou tão animada para dar essa aula para vocês. Estou muito feliz, muito feliz. Que é um tema que eu gosto demais, que é a nossa maravilhosa introdução alimentar, né? Vamos dar um tempinho aqui para as mamães entrarem. Algumas tiveram problema aí com o link. Acho que eu fiz alguma coisa errada com o link, não sei ao certo o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa e vai dar tudo certo. Vamos lá, vou aprovando aqui as mamães para irem entrando. Bora. Vamos lá, mamães, sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Estou gravando aqui para ver depois se alguma mamãe não conseguiu entrar com o link, que deu problema o primeiro link, aí eu disponibilizo a gravação, não é nada mais justo. Já temos 35 mamães online, muito bom, mamães comprometidas, eu gosto disso. Tem que ter o comprometimento, eu falei que eu ia dar o meu melhor, ia dar um conteúdo incrível para vocês, mas obviamente eu preciso da presença de vocês, não é? Vamos lá, mamães. Vamos chegando, sejam muito bem-vindas. 40 mamães, ai, coisa boa! Muito bem, então vamos começar, certo? Vamos lá, estão preparadas? Então, vamos começar. Introdução alimentar, um passo a passo para uma jornada de sucesso. É o que vocês vão ter nessa aula hoje, tá, mamães? Primeiro, deixa eu me apresentar, porque muitas podem não me conhecer, não é? Eu sou Tami Simas, mãe da Isabela e do João Pedro, especialista em alimentação infantil, com centenas de famílias já ajudada com o meu método, tanto de introdução alimentar, quanto para seletividade alimentar, tá, mamães? Que eu trabalho com os bebezinhos e também com as crianças maiorzinhas aí que recusam os alimentos. O meu propósito é transformar a relação das crianças com a comida e trazer leveza para as famílias, aquele momento gostoso, um momento de partilha, para que os momentos à mesa não sejam momentos de estresse, né, e de briga e de birra. E quando são bebezinhos, também tem aquela questão do o bebezinho não tá aceitando o alimento, a mãe fica desesperada, não sabe o que fazer. Eu vou aprovando mais mamães que estão chegando aqui, já temos 42, muito bom. E a mãe fica totalmente perdida, porque essa fase é uma fase que a gente busca, a gente precisa de apoio, de conhecimento, e muitas vezes o pediatra, ao invés de ajudar, ele acaba o quê? Atrapalhando, né? Isso acontece muito. Inclusive aconteceu comigo na introdução alimentar da minha filha Isabela. Porque eu era mãe de primeira viagem e ele me disse, dá aquela tradicional, né? Dá suquinho de laranja, lima, pode dar chazinho. E não pode. Não pode, mamãe. Antes de 1 ano de idade, nada de chazinho, nada de suco de laranja, de qualquer suco, de fruta nenhuma, tá? Até 1 ano de idade é leite materno ou fórmula e água, tá? A partir do 6º, quando a gente começa a introdução alimentar ali por volta dos 6 meses, a criança começa a tomar água, mas é água, não é suco, não é chá. A minha filha, ela começou a aceitar água com quase 2 anos de idade. Era uma loucura, ela só tomava suco de laranja e tal. Depois outras frutas, comia bem, mas não tomava água. Então assim, era o meu terror, era o meu estresse. Às vezes aceitava uma aguinha saborizada e tal, mas a água não. Por quê?
Se a gente introduz o suco ou o chá, alguma outra bebida antes da água, a criança vai preferir. Claro que ela vai preferir do que a água que não tem gosto nenhum, né? Então, não façam, tá? Mesmo que o pediatra fale, pode dar? Não, não dê. Somente após 1 ano de idade e mesmo assim com moderação, tá, mamães? Não façam, porque depois vocês vão ter problema lá na frente. Quando a introdução alimentar ela é bem feita, você provavelmente não vai ter aquele problema lá adiante, que é a seletividade alimentar. Eu tive problema com seletividade alimentar com a Isabela e não tive com meu segundo filho, por exemplo, com o João Pedro, que teve uma introdução alimentar totalmente diferente da dela. Eu já tinha o conhecimento, então eu fiz uma introdução alimentar perfeita. Ele come super bem, ele nunca teve seletividade alimentar, recusa alimentar, come super bem, é o menino que melhor come na escola. Então, assim, a introdução alimentar é realmente muito importante, é indispensável uma boa introdução alimentar para a saúde do seu filho e aí para seguir a criança comendo bem, tá? Então, o que a gente vai ver nessa aula? Quando iniciar a introdução alimentar, métodos de introdução alimentar, qual o melhor? Porque existem vários, não é? Como fazer o seu bebê comer, lidando com as recusas e com os desafios comuns dessa fase, tá? Que é super comum. E depois vai ter um momento para vocês fazerem aí as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. Quando iniciar a introdução alimentar? Mamães, a introdução alimentar, a recomendação da Organização Mundial da Saúde e de todos os outros órgãos, né, regulamentados aí, como o pediatria dos Estados Unidos, do Brasil, são 6 meses, tá? 6 meses ou mais. Então vamos lá, 6 meses, sinais de prontidão. E quais são os sinais de prontidão? Um dos sinais de prontidão são 6 meses, tá? Outro sinal de prontidão é sentar com mínimo apoio ou sozinho ou com mínimo apoio, tá? Sustentar a cabeça, conseguir manter a cabecinha, o pescocinho, né? O pescoço segura certinho a cabeça, não fica caindo pra frente, tá? Nem pros lados, porque senão pode ter um risco grande de engasgo. Mostrar interesse pelos alimentos, claro, a criança tem que ter interesse, né, nos alimentos. Levar objetos à boca, tá? Seja brinquedo, seja, enfim, levar os objetos à boca, que a gente fala que a criança tá naquela fase oral, né? É bem isso aí. Perdeu o reflexo de protrusão da língua, que é aquela de ficar pondo a linguinha pra fora, tá? E evite, mamães, evitem ao máximo de começar a introdução alimentar antes da hora, antecipado. Por quê? O risco do seu bebê desenvolver alergias, até o próprio engasgo, tá? E muitos outros problemas, é muito alto o risco disso acontecer, tá? E aí vocês devem me perguntar, Tami, qual o melhor método? Nossa, são tantos os métodos. O que a gente mais ouve falar, um dos mais comuns, é o BLW, certo? E será que o BLW é o melhor método? É para todo mundo que funciona? Então vamos primeiro aí, eu vou falar um bocadinho para vocês sobre quais são os métodos, não é, que existem. Então nós temos o tradicional, que é papinhas, né? Mesmo aquela papinha, aquele purezinho de frutas, purezinho de legumes, e depois vai evoluindo a textura. Temos o tradicional amassado, temos o BLW e temos aí a abordagem mista, que é um pouco dos tradicionais. Muitas famílias optam pelo amassadinho e o BLW, tá? Mas no meu método, na minha metodologia, eu faço o quê? Cada família, cada bebê é único, então a gente tem que ver o que vai servir para aquela família. Porque às vezes o BLW é ótimo para uma família e não é bom para outra, tá? E eu sou bem sincera para vocês, eu gosto muito do BLW, mas o BLW não é só ali a frutinha, o legumes cortado ali no corte seguro. Não, a gente pode e deve incluir outras texturas também na abordagem do BLW, tá?
Eu gosto o quê? Vamos avaliar a família, o bebê, quem vai ficar com esse bebê, é a mãe, é a avó, é a babá, vai estar na escolinha, como é que vai ser? E daí, juntas, a gente resolve, a gente decide o que a gente vai testar. Porque a fase da introdução alimentar, mamãe, nada mais é do que teste. A gente vai testar. Às vezes você idealizou, sonhou com BLW, só que o seu bebê não se interessa. Ele não pega o alimento e põe na boca. Ele pega o alimento, passa no cabelo, joga no chão, que também é normal, tá? É muito normal. A introdução alimentar é como se fosse uma escadinha. O bebezinho vai por um degrau de cada vez. Às vezes ele chega na metade da escada, volta 2, 3 degraus, depois avança 5, 6 de uma vez só. A última fase, tá? O topo da escada é o bebê se alimentar, o bebê conseguir comer o alimento. Tem bebês que no início já conseguem comer, mas tem bebês que não. Que a gente precisa ali, né, de incentivar de uma maneira diferente para esse bebezinho aceitar o alimento. E não tem certo ou errado. É normal. Tem bebês que comem, tem bebês que não comem e tá tudo bem, tá, mamãe? Então, assim, a mãe idealizou, sonhou, quis muito BLW, mas não dá. Aquele bebê é um bebezinho mais preguiçoso, ele inclusive não quer pegar o alimento, ele quer que dê na boquinha dele. Não tem problema nenhum. Pode ser feito sem problemas. A gente só precisa ali entender a dinâmica do bebê, o que esse bebê quer, porque a gente apresenta, né, a metodologia, o que a gente estudou, só que quem vai escolher o método, o que melhor se encaixa ali para alimentação daquele bebê é o próprio bebê, tá? Então não tem jeito. E aí, como que a gente vai fazer esse bebê comer? É o pesadelo, o desafio da maioria das mamães de introdução alimentar. Falar, meu bebê não come. Então, vamos lá. Vou aqui dar resumido para vocês umas dicas práticas. Ofereça os alimentos variados, coloridos. Quanto maior a variedade de alimentos que você oferecer aí para o seu bebezinho, maior a chance de ele se interessar por aquilo que está no prato, tá? Quanto mais colorido for, ele vai se interessar e vai experimentar o alimento. Respeite o tempo do bebê, porque às vezes, mamãe, o seu bebezinho não tá com fome, não está interessado, e não força o seu bebezinho a comer, tá? Coma junto, dê o exemplo pro seu bebezinho, o exemplo é tudo. Então não adianta, tem famílias que fala, primeiro a gente dá comida pro bebê, então põe lá o bebê no cadeirão para dar o almoço pro bebê, depois o restante da família vai comer. Não é assim. O bebê tem que vir o cadeirão do bebê para a mesa e o bebê comer, se alimentar ali junto com a família. O momento da refeição e o momento de partilha. Mesmo que você pense, mas ele não entende nem a conversa que está acontecendo aqui na mesa. Não tem problema, mas o bebê precisa estar junto, precisa ter ali o hábito de sentar à mesa com a família para o momento das refeições. Só tá você e o bebê? Não tem problema. Você e o bebezinho sentem à mesa, traz o cadeirão do bebê para a mesa e façam as refeições juntos, tá, mamãe? Isso é muito importante. E uma coisa que é muito importante, que eu diria assim, até a mais importante de todas na fase da introdução alimentar, é o quê? É uma boa rotina, é uma rotina estruturada, porque essa rotina é o que vai trazer a previsibilidade para o seu bebê, deixá-lo seguro, para ele experimentar, para ele explorar aí os alimentos, para ele se interessar e comer. Você pode ver, quando o bebezinho chega da maternidade para casa, ele não tem rotina de sono nenhuma. Muitos bebês no início trocam a noite pelo dia, é um caos. Mas à medida que os dias, que as semanas vão passando, você vai meio que introduzindo ali uma rotina e o bebezinho vai seguindo, vai dormindo mais horas à noite, às vezes conforme os meses vão passando, vai acordando menos, vai mamando menos, não é assim?
E da mesma forma é com a alimentação. Tudo para o bebê precisa de rotina. Uma rotina bem estruturada. A rotina não é só alimentar, tá, mamãe? Tem que ser a rotina do dia inteiro do bebezinho. Atenção, não é uma rotina engessada, mas é uma rotina estruturada. É uma rotina que vai trazer segurança e previsibilidade para o seu bebê, que é o que vai fazer aí com que seu bebezinho coma, que seu bebê aceite os alimentos, tá? E como é que você vai lidar com as recusas? Porque as recusas acontecem e muito, tá? A recusa é normal. A paciência é o essencial nesse início. Você precisa ter paciência. Não tem jeito, mamãe. Transforme aí a alimentação em um momento lúdico. Por exemplo, brinquedos de cozinha, brinquedos de alimentos. Isso desperta sim a curiosidade do seu filho de experimentar os novos alimentos, tá? Não force, se a criança não quiser, o bebê não quiser experimentar, deixe para um outro dia. E assim, eu sempre indico para todas as minhas mamães de introdução alimentar. Vamos começar primeiro com as frutas, tá? Ali os primeiros alimentos que a gente vai oferecer para o bebê. Na minha metodologia, no método que eu uso, que tenho centenas de mães, graças a Deus, satisfeitas e bebês felizes e comendo bem, nós usamos a abordagem de os primeiros alimentos, a gente oferece frutas para o bebê, tá? Então, não forçar a tentar novamente outro dia. Apresentação variada, por exemplo, oferece alimento em purê, em pedaços, em texturas diferentes, é aquilo que a gente falou já no começo, não é? Não se prender a um único método. É BLW, é só BLW. Não, vamos também no purezinho, vamos no amassadinho, tá? E variar tanto no alimento quanto no modo de preparo. Depois que passou ali a fase da frutinha, mesmo a fruta, a gente oferece a fruta in natura, fruta em purê, a fruta assada no forno, tá? Depois assada no forno com canela. Então, a gente vai ali testando e oferecendo de maneira variada para o bebezinho. Depois, um bocadinho mais à frente, que é a comidinha mesmo, a comida temperada, mas é cozido, assado no forno, cozido no vapor, cru, feito purê, na mãozinha do bebê, tem que ser variado, porque um bebê que ele só come um tipo de textura e não evolui, ele pode cair aí na monotonia alimentar e depois começar a recusar os alimentos. O bebê pode até aceitar bem no início, depois, alguns meses depois, o bebê, ou lá para 1 ano e meio, começa a ter a fase da recusa alimentar. Por quê? Porque ele está sempre comendo alimento preparado da mesma maneira, tá? E vamos agora para o nosso momento de perguntas e respostas, onde vocês vão fazer as perguntas de vocês e eu vou responder, tá? Podem escrever aqui no chat, podem escrever que eu vou responder vocês. Vou tirar aqui as dúvidas, são muitas, é isso mesmo, a maioria das mães não sabe nem por onde começar. Por isso que eu estou aqui para ajudar e para guiar vocês. Pode? Sim, mamãe, pode. A pergunta aqui da Lúcia. Se pode começar com todas as frutas? Pode. Todas as frutas. Todos os tipos de laranja, morango, melancia, banana. A gente só tem que tomar o cuidado de que, por exemplo, as frutas que têm ali mais chance de talvez a criança ter alguma alergia, como por exemplo o morango. Naquele dia a gente oferece frutas que o bebê já experimentou, já está tudo bem, não apresentou nenhuma alergia, como a maioria, né? Banana não causou alergia, laranja, uva, maçã. E aí você, já com as frutas conhecidas, aí vai testar, por exemplo, o morango, a melancia, que normalmente essas frutas, esses frutos vermelhos, a mirtilo, framboesa, pode aí ter algum grau de alergia, tá? Mas é muito raro de acontecer, tá, mamãe? Mas é importante a gente ir testando, né? Vamos ver aqui a Karina.
Pode, Karina, pode sim. A criança pode oferecer o iogurte natural, 2 ingredientes, tá? Mas atenção, é devagar, é pouca quantidade. Por exemplo, no início da introdução alimentar, bem no comecinho, você não oferece. Vamos começar com as frutas, depois vamos para os legumes, depois vamos colocar ali junto uma batata, depois vamos oferecer aí uma refeição completa. O jantar, por exemplo, que já tem pergunta aqui se o bebê já precisa iniciar fazendo todas as refeições. Não, mamãe. O bebê vai iniciar fazendo o lanche da manhã. Vamos começar com o lanche da manhã, que é o quê? A frutinha. O bebê acorda, mama no peito ou toma o leite, toma fórmula. Depois passou ali 1h30, 2 horas, você vai oferecer para ele a frutinha da manhã, tá? Oferece a frutinha da manhã. Depois o bebê vai almoçar o leite, não, tá? Não tem problema. Depois à tarde você oferece mais uma frutinha. Depois o bebê vai mamar, vai tomar fórmula, não tem problema nenhum. A gente começa assim, os primeiros dias vamos na fruta da manhã e na fruta da tarde. Depois, num segundo momento, a gente vai ali pro almoço. O jantar é a última fase, o jantar é lá, bem lá pra frente, mamãe. Não se preocupe com o jantar agora no começo. É frutinha. Não, mamãe, não dê frutinha embalada, frutinha de pacote. O bebê precisa comer frutas de verdade, a comida de verdade. Por quê? Para testar até os sabores. Inclusive limão, a gente também dá o azedo nessa fase da introdução alimentar para a criança conhecer o sabor. As frutinhas dentro daquelas embalagens, elas têm tudo o mesmo gosto, sempre a mesma textura. Coisa que não acontece com a fruta na natureza, certo? Um dia tá mais azedo, um dia tá mais adocicado, um dia está mais ácido, outro dia menos ácida. Então, tem que ser o mais próximo do natural possível, tá? Feijão na introdução alimentar? Pode, mas é um pouquinho mais à frente. Para quem está começando, vamos começar com as frutinhas, mamães. Não tenham pressa. A introdução alimentar é uma fase mais para o bebê conhecer ali os alimentos, tá? Criar ali a relação dele com a comida, porque até 1 ano de idade, prestem muita atenção nisso, até 1 ano de idade, a principal fonte de nutrientes do bebê, que é onde ele vai tirar os nutrientes para crescer, se desenvolver, está no leite, seja o leite materno, ou seja, a fórmula. Só depois de 1 ano é que o leite passa a ser um complemento e a principal fonte de nutrição do bebê é os alimentos, tá? Então, vá com calma, vá devagar, não tenha pressa. Tá bom, mães? Mamãe falando aqui que me queria ter na casa dela para ajudá-la nessa fase da introdução alimentar. Mas eu vou te falar uma coisa, viu, Helena? Você vai poder ter. Se você quiser, você vai poder me ter aí na sua casa e todas vocês que quiserem, porque eu vou apresentar para vocês agora uma grande novidade, um projeto que eu venho trabalhando nele há algum tempo. São 19 horas. Ok, Siri. Eu desenvolvi um método, tá? Um acompanhamento chamado Maia. Maia é o quê? Também, por que Maia? Porque é o meu método de acompanhamento de introdução alimentar. Então, esse acompanhamento é prático, é fácil para todas as mamães. Vocês precisam ter o quê? Só um telefone logado no WhatsApp. E aí vocês me terão ali todos os dias, 7 dias por semana, para ajudar vocês. É um acompanhamento personalizado, totalmente pelo WhatsApp, tá? Então, o meu suporte é contínuo. Você vai entrar no método Maia, você vai ser colocado em um grupo. Mas atenção, esse grupo terão 3 pessoas. Você, eu e uma pessoa da minha equipe. Só nós 3, tá? Cada mãezinha que entrar, a gente vai ter um grupo de 3 pessoas só. Por quê? Porque é para eu e alguém da minha equipe para dar aí assistência para vocês. Por exemplo, eu vou tirar todas as suas dúvidas, mas alguém da minha equipe vai te enviar, provavelmente, se precisar, te enviar um PDF, um vídeo,
alguma foto com algum corte seguro, por exemplo, a sua dúvida, como é que eu vou fazer os cortes seguros da fruta no método BLW? Ok, a gente faz as fotos e ela te manda. Se eu não puder, estiver ocupada, ou enfim, atendendo outra mamãe, respondendo algo, né? Mandar um arquivo e tal, a pessoa da minha equipe vai fazer, tá? O acompanhamento é 100% no WhatsApp, durante 7 dias da semana. Então, ali das 8 às 18, eu vou estar disponível para te atender. Você vai falar, Tami, vim aqui, tá comidinha, frutinha e aconteceu isso. Eu vou te dizer, então agora você vai fazer aquilo. Vou te dar todo o passo a passo, assim, eu vou pegar na sua mão e nós vamos juntas fazer aí a introdução alimentar de maneira segura e correta para o seu bebezinho, tá, mamãe? Então, e esse acompanhamento é durante 30 dias. 30 dias é o tempo essencial que vocês vão ter muito material de apoio, vocês vão ter meu suporte contínuo, vocês vão receber cardápios, em cada fase do bebê, o que pode e o que não pode oferecer para o bebê. Vão receber muitas receitinhas fáceis, práticas e deliciosas para fazer. A apresentação, como deve ser feita a apresentação das comidas para o bebê, enfim. Será incrível e tudo pelo WhatsApp, mamãe. Tudo no WhatsApp para você ficar aí tranquila. Não precisa, tem que logar no Zoom, tem que agora parar tudo que eu tô fazendo. Não precisa, tá? Meu acompanhamento aí durante 30 dias no WhatsApp. E o preço está super especial. Só R$397, tá? E você pode dividir, parcelar em até 4 vezes. E para as mamães que estão assistindo essa live, que estão nessa aula super especial comigo, você vai digitar lá o cupom na hora que você estiver fazendo a sua compra, você digita lá Zoom. E aí você vai ter R$100 de desconto, de 397 fica por 297 e você vai poder parcelar também em até 4 vezes. Então essa era a minha super novidade para vocês, que é esse acompanhamento que vai transformar, eu tenho certeza que ele vai transformar aí a sua vida, vai facilitar aí a sua vida com a introdução alimentar do seu bebê, tá, mamãe? Eu espero que você tome essa decisão para ficar tranquila e literalmente me ter aí na sua casa com você para fazer uma introdução alimentar aí muito tranquila e assertiva com seu bebê. E aqui no link aqui abaixo vai ter o link para você comprar, para você adquirir aí o acompanhamento Maia, onde eu estarei com você aí durante 30 dias no seu WhatsApp. Qualquer dúvida, qualquer reação que o seu bebê demonstrar, seja de positivo ou negativo. E o mais importante também, eu vou te ensinar a fazer a manobra do desengasgo, tá, mamãe? Que é uma coisa muito importante. Eu sempre faço com as minhas mamães de todos os meus acompanhamentos e na introdução alimentar não será diferente. Eu vou te dar o passo a passo para você conhecer, saber como fazer a manobra do desengasgo se seu bebezinho acontecer alguma coisa algum dia, ou quando for criança, ou algum adulto perto de você, enfim. Você vai aprender a fazer as 3 manobras do desengasgo para bebê, criança e adulto, para se você, tomara que não precise, mas se você precisar desse conhecimento, você terá também, tá? Clica aqui no link abaixo que eu vou deixar para vocês. E eu espero que você tome a decisão certa e venha aqui para esse lado que eu estou te esperando para a gente seguir aí juntas na introdução alimentar do seu bebê, ok? Muito obrigada, mamães, por todas vocês aí pela participação. Desculpem aí que houve um problema com o link, né? Enfim, a gente às vezes trabalha com tecnologia, mas às vezes a tecnologia também deixa a gente na mão, enfim, pode acontecer. Por isso eu vou deixar salvo para vocês reassistirem a aula se vocês quiserem, encaminharem para alguém que vocês queiram, tá? Eu vou deixar salvo, disponibilizar no YouTube para vocês terem o acesso aí, poderem também partilhar e se quiserem assistir novamente. Um beijinho grande e eu te espero aqui desse lado. Vem pro WhatsApp pra gente conversar.